Olá, gente, tudo bom? Feliz ano novo, que o Papai do Céu proteja vocês bastante, principalmente com saúde, né? Que é o que a gente mais está precisando. Gente, queria falar com vocês uma coisa. Fiz uma contagem errada das aulas, tá? São 6 aulas, sendo que uma delas é para avaliação. E eu estava contabilizando como 6 aulas mesmo, né? Então, o que que eu vou fazer? Essa aula será aula normal. E quando for quinta-feira, de 7 às 8, estarei disponibilizando meu tempo lá no WhatsApp para exatamente vocês poderem tirar qualquer dúvida. Entrar em contato comigo, professor, não estou entendendo, professora, como é que é assim, tal. E aí serão em dupla, mas quem quiser fazer individualmente, sem problema nenhum, tá certo? Então, recapitulando, hoje nossa aula já está gravada aqui para vocês, e quinta-feira, 6 horas disponibiliza a prova, 7 às 8 eu tiro dúvida, e a prova no outro dia, sexta-feira, até 10 horas da noite. Depois disso, não está disponível mais na plataforma, tá bom? Então, bora lá. Como eu falei com vocês na aula passada, disponibilizei lá na plataforma os PCNs, tá? Então, olha, tá aqui, tudo bonitinho. Quem puder, imprima e tenha em mãos, tá bom? Principalmente quem já trabalha ou quem vai trabalhar com esse conteúdo de língua portuguesa, tal, que realmente vai exercer a profissão de pedagogo. E aqui nós temos os objetivos do gerais no ensino fundamental dos PCNs. Parâmetro curricular nacional indica com o objetivo do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de, através desses conteúdos por ano, compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. Valores. Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. Senso crítico, interpretação, tá bom? E também valores. Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais, como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país. Aí nós temos história, geografia, tá? Entre outras também. Conhecimentos gerais. Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais por meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal. Eu li de novo tudo, desculpa. Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio, conhecer o patrimônio social, sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais de classe social, de crença, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais. Detalhe, ele coloca os valores, os PCNs. Nós, como educadores, não dizemos, principalmente com relação sexual, o que é certo e errado. Não, nós colocamos possibilidades e respeitar diferentes possibilidades, tá? Quem diz isso é a família. A gente não pode dizer. Agora, se chega um aluno dizendo que está sofrendo, que o pai não aceita, aí a gente direciona, dá todo aquele carinho, mas a gente sempre direciona a psicóloga, tá certo? Por quê? Porque isso não é do nosso âmbito. A gente dá todo carinho, todo suporte, direciona para tudo estar certo, tá bom? Percebe-se integrante, percebe-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente. Então, nós deixamos de ter um personagem, não é nem personagem, um ser, que antigamente era só um telespectador, e passa a ser ativo, tá bom? Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis, como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva, tá? Utilizar diferentes linguagens, verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal. Aí eu tenho gramática, matemática, computação, tenho artes, educação física, tá? Como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir
das produções culturais em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos. Questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação. E aí eu tenho a estrutura dos parâmetros, ó. Objetivo do ensino fundamental. Em todas elas, eu tenho ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural. Orientação sexual, volto a dizer, não vamos dizer o que é certo e errado, tá bom? Característica da área, objetivo geral da área. Então, primeiro ciclo, primeiro e segundo, objetivo da área para o ciclo, do mesmo jeito, fundamental 1 e 2. E temos, vamos lá, e embaixo ele coloca o sumário. Eu não vou entrar, gente, em detalhe em cada um, tá? Mas aqui está de acordo com a língua portuguesa, e aí você vai ver de acordo com a série, tá bom? E aí, ó, diversidade de texto, fala cabe a escola ensinar, aqui escrita cabe a escola ensinar, alfabetização e ensino da língua. Na próxima disciplina, se eu não me engano, o pessoal de Campo Maior está inserido nela, que é alfabetização e letramento, nós teremos, eu vou falar um pouquinho disso aqui, tá bom? E também é em janeiro agora. É uma semana, vai ser durante uma semana, tá bom? E aí, o texto comunidade de ensino, a especialidade do texto literário, aí você vai dar uma olhada exatamente para você ver de acordo com a sua área, que é as séries iniciais e, no caso, primeiro ao quinto ano, tá bom? Aí temos aqui também outras coisas que são mais para ensino fundamental 2, certo? Então, vamos lá, gente, ó. Continuando aquele texto que nós estávamos falando, no texto 3, alfabetização nos dias atuais, o que mudou nos métodos antigos para o que utilizamos hoje. Aí ele coloca assim, nós estávamos vendo a escola tradicionalista, em que ele dizia que B é bola, e a criança fica presa naquele conteúdo, B é bola. Mas ela não sabe associar que basquete tem B, também, digamos assim, bambolê, que são brinquedos, né? No caso, esse é um brinquedo. Ele só vai associar aquilo que está na cartilha, aquilo que é exatamente decoreba, tá bom? Então, ele bota assim, ó. Uma vez que aprendam a escrever como leem e também no que diz respeito à interpretação de textos, já que aprendem a partir de palavras soltas, descontextualizadas, daí as críticas ao uso das cartilhas nas escolas, já que essas, segundo Charmot, citado em Santos, já não passa de ferramentas prontas de aprendizado. Então, o que a criança vai dizer? Ah, é avião. Acabou. Se eu chegar numa escola ativa, hoje, eu vou dar várias possibilidades para o aluno encontrar o A na palavra. Avião, águia, agulha, Aline, nomes de objetos, nomes de seres, nomes de pessoas. Então, ele vai poder visualizar o A em mais de um item, tá bom? Partindo aí, continuando, tem assim, prática como a utilização das cartas de ABC, repetição de letras e ditado de palavras eram vivenciadas no método fônico, só do som. É interessante salientar que o auge desse método coincidiu com a predominância de tendência tradicional, que considerava a criança como uma tábua rasa, como eu estou aqui para ensinar e você está aí no seu cantinho para aprender. Não passe disso, não questione. Entenda o que eu estou dizendo e acabou. Isso não acontece, né? Não temos uma receita para ensinar, até porque nós temos hoje, como eu já disse anteriormente, um leque de estudantes diversificados em sala de aula. Lecionei numa escola em que eu tinha, como eu falei para vocês, 40 alunos e 5 filas. Nas 3 primeiras cadeiras de cada fila era um aluno diagnosticado. Então, como é que eu vou ensinar um método dessa forma, sendo que eu não vou conseguir alcançar o êxito com todos da turma? Então, tá falho.
Prática como a utilização, É interessante salientar que o auge desse modo coincidiu com a predominância da tendência tradicional, que considerava a criança como uma tábua rasa, tal. Assim, o aluno deveria aprender somente o que era ensinado pelo professor e a cartilha era a única ferramenta de aprendizagem. Ou seja, se A é de águia, A é de águia e aprende que A é de águia. Pronto, acabou. Prática como a utilização das cartas de ABC, repetição de letras. Oh, meu Deus, eu só estou repetindo isso aqui. Eu, hein, credo. Acho que eu estou no ritmo de Réveillon ainda. Hilário Rabelo, autor da cartilha do ABC, parafraseando por Mortati, ao falar sobre o uso das cartilhas, cita: como a arte da leitura é a análise da fala, a arte da leitura é a análise da... como a arte da leitura é a análise da fala, levemos desde logo o aluno a conhecer os valores fônicos das letras, porque é com o valor que há de ler e não o nome delas. Ó, o que ele quis dizer aí? A, B, B, C. Então, você vai aprender o som, porque através do som tu vai conseguir associar a escrita e acabou. Entendeu a situação? Então, você aprendendo fonema, você vai aprender a saber qual é a letra do fonema e vai saber escrever, só que não é dessa forma. O método analítico de aprendizagem da alfabetização, como também é conhecido, trata esse processo como algo muito maior do que a decodificação. Decodificar é entender o som com a letra, de letras e sílabas. Ele trata de reconhecimento da palavra e orações como um todo, para depois tratar dos componentes, tá? Gente, fora que esse método está sempre em evolução. Antigamente, utilizavam o quê? B com A, ba. Como se fosse o som deles dois, né? B com A é B e A. Entendeu? É juntou. Aí o que acontece? Isso já está em evolução. Vários historiadores estão já tentando derrubar essa situação de B com A, ba. Não, B com A, B e A. Tá? O som deles juntos que dá o ba. E aí esse processo até de aprendizagem está sendo modificado. Então, quando vocês estiverem já formados, esse processo vai entrar em vigor, esses estudiosos, e aí já é uma outra modificação. Então, é uma mudança, é sempre mudança, e aí cabe aos professores sempre estar aprendendo. Diferentemente do método sintético, que tinha como base o behaviorismo, o analítico tem como referência a teoria de Gestalt e acredita que a aprendizagem acontece através de insights. Mortati classifica o método analítico em palavração, setenciação e global. Como assim os insights? Volto a falar o processo de aquisição da leitura. É você, o professor, utilizar a comunicação. Outro, você entender aquela comunicação, aquela informação. E o insight, ele faz você o quê? Assimilar. Tipo, aprendi, fiz a relação, criei o contexto. E através da socialização, você consegue passar informações e que o aluno aprenda. Uma aluna, como eu disse para vocês, acho que eu disse para vocês, não foi para outra turma, que uma aluna chegou para mim, gente trabalhando substantivo primitivo e derivado. Aí ela chegou para mim, professora, sabe como é que quarto aninho, como é que eu sei essa questão de primitivo? Porque primitivo diz de primeiro. Ela deu um insight, fez a associação, primitivo é a primeira palavra, derivada é a que vem de outra palavra. Então, primitivo é a primeira. Ela teve esse insight, fez essa digamos assim, comparação e conseguiu ter o conhecimento. Isso é o insight. Então, no entanto, assim como no método de fonação, esse também trabalha com elementos isolados, só que dessa vez através da leitura de palavras, colaborando assim para a decoração e assim como no anterior, prejudicando a interpretação do texto. Quando eu trabalhei na outra escola que tinha uma relação de palavras todo mês em que o aluno tinha que memorizar e eu tinha que trabalhar essas palavras em uma questão da prova. Ou seja, ele tinha que decorar aquelas palavras. E aí também é complicado, porque depois disso, decorar se esquece. No entanto, assim, dessa forma, mesmo na época sendo considerados métodos opostos, os dois métodos até aqui se assemelham na sua forma de alfabetizar.
por supervalorizar a oralização e a escrita em detrimento da compreensão do texto. Percebendo a ineficiência dos métodos utilizados, surgiu a necessidade de uma nova forma de alfabetizar, que unisse o que de melhor tivesse nos que eram utilizados, mas favorecesse aspectos que até então eram deixados de lado. Esse método é o de notação, que colocava a aprendizagem em prevalência ao ensino. Bora ver aí, ó. Outro ponto que diferencia o método notacional dos demais é que esse considera que o que o aluno traz de casa. Ou seja, a aprendizagem também ocorre fora da escola, dessa forma, coloca a pauta o que Vygotsky chama de influência no meio na aprendizagem. Dessa forma, como se baseia numa tendência construtivista, não mais considera o aluno como ser passivo, mas considera suas habilidades cognitivas e sociais. Então, o que aconteceu? A escola deixou de ser aquele transmissor apenas de conhecimento e passou a valorizar o que acontece com o aluno para trabalhar aquele conhecimento que ela quer passar, tá? Então, em vez de ser do decoreba, que eu te trago, vou saber o que você sabe para poder trabalhar aquilo ali. A diferença, tá? E através da linguagem, da leitura, né? A criança também amplia o vocabulário. Aí nós trabalhamos os paradidáticos, esses livros didáticos também. O processo de alfabetização nos dias atuais. Vamos lá. As últimas décadas representaram tempos de intensas mudanças, que até hoje tem, na educação brasileira, inclusive no processo de alfabetização. A contar que se antes a criança entrava na escola aos 7 anos de idade, cursando já a primeira série, e tinha nos 2 primeiros anos de estudo foco na aquisição da leitura e escrita, que, como já foi retratado anteriormente nesse trabalho, tinha como características a soletração de letras e sílabas e o foco na oralidade, representados pelas cartas de ABC e pelos ditados de palavras a partir da década de 90, sobretudo a partir da Lei das Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. A presença de crianças em creches e pré-escolas aumentou consideravelmente e posteriormente passou a se tornar obrigatória, sendo as creches oferecidas para estudantes de 0 a 3 anos e a pré-escola para aqueles de 4 e 5 anos. Então, nós tínhamos a criança só entrava com 7 anos, era alfabetizada com 9. Hoje, a criança tem que ser alfabetizada com 6. Ela já tem que saber ler, escrever com 6 anos. Quando termina a primeira série, ela já tem que estar sabendo fazer isso. E sendo que a crechezinha é o quê? É o trabalho manual, o processo, né? Todo aquele processo que a criança passa de rasgar, de amassar, tá? Tem criança que com o terceiro ano já fala ai, ó, porque é estimulada. Quando chega do 3 aos 5 anos, é exatamente a pré-escola, em que ela vai aprender o alfabeto, ela pode até aprender as sílabas, as numerações pequenas, simples. Tem escola que no 5 aninhos eles já estão aprendendo a somar, tá? Aí eles começam a ver aquela questão de grande, pequeno, né, alto, baixo, gordo, magro, digamos assim, frente, atrás, as formas geométricas e pré-ensino. Se contar o fato de que o ensino fundamental, que antes era de 8 anos, passou a ser de 9 anos, o que culminou na entrada das crianças nessa etapa do ensino de forma antecipada, aos 6 anos de idade, contudo, contrário ao que acontecia antes, esse pequeno estudante já tendo passado pela educação infantil. O Ministério da Educação, MEC, ao retratar o ensino fundamental de 9 anos, cita o seguinte: podemos ver o ensino fundamental de 9 anos como mais uma estratégia de democratização e acesso à escola. A lei tal de 2006 assegura o direito das crianças de 6 anos à educação formal, obrigando as famílias a matriculá-las e o Estado a oferecer o atendimento. Então, as crianças tinham que, aliás, desde essa época, as crianças já tinham que ser obrigadas a ir para a escola, como uma forma de direito de cada cidadão,
ou seja, o direito à educação. No entanto, as mudanças não ocorreram apenas nos níveis de ensino, no que se refere à alfabetização. As modificações aconteceram também na forma como se passou a encarar essa etapa estudantil, que passou a ser objeto de estudo intenso por parte dos professores e teóricos da educação. A partir dos anos de 80, os métodos sintéticos e analíticos passaram a ser questionados e uma nova forma de alfabetizar começou a ganhar forma, principalmente com a chegada do construtivismo, construir, né, o próprio nome já diz, que mesmo não sendo entendido inicialmente de forma correta por alguns educadores, trouxe um novo rumo à educação, que ele diz assim, Soares cita a importância do construtivismo. Trouxe uma significativa mudança de pressuposto, de entendimentos e objetivos na área da alfabetização, porque alterou fundamentalmente a concepção no processo de aprendizagem e apagou a distinção entre aprendizagem e de sistema escrita e práticas efetivas de leitura e escrita. Antes, a criança, ela entrava e era obrigatório aprender logo a ler de cara e a escrever. Depois é que ela ia para interpretar e produzir, tá? Sendo que, a partir de 80, foi refeito isso, até a forma da criança entrar na escola. Por quê? Porque assim a criança poderia aprender, digamos assim, com o que ela já sabe, aprimorar, tá? A criança passava a ser compreendida como ser pensante e, como tal, não podia ser limitada a decorar palavras como se essa não tivessem significados. Daí a necessidade de se pensar uma forma de alfabetizar os alunos de maneira que eles não somente decodifiquem as letras, sílabas e palavras, mas que entendam o que elas representam, o que elas notam. Então, a criança entrando com 3 anos de idade na escola, o primeiro acesso que ela vai ter é a relação mundo real com o mundo literário. Através do literário, a criança vai aprender valores. Por quê? Porque é comprovado cientificamente que ela aprende melhor com o lúdico, a partir do lúdico. Depois do lúdico, ela vai entender o que é certo e errado, os valores, tudo, para depois, dentro do lúdico, ela começar a ver aspectos gramaticais. Como estudar, nós estudamos o paradidático do ursinho. O ursinho começa com qual letra? Qual o nome do ursinho? Ted. Ted começa com qual letra? T. T. Vamos lá ver quantas sílabas? Ted. Tem um I, né? Viu? Ted. Ted. Tem quantas sílabas? Ted? 2? Olha, tem 2. Então, já vai ampliando, tá? Então, a partir do mundo que ele conhece, eu vou trabalhar a gramática. E assim ela tem uma associação prazerosa do conteúdo, tá? Método notacional que predomina na escola nos dias atuais tem como princípio norteador os estudos da psicogênese, de Emília Ferro e Anna Teberovsky, além de sofrer influências dos teóricos como Vygotsky e Piaget. Ferro e Teberovsky, nos seus estudos sobre a psicogênese da língua escrita, explicam a aprendizagem da criança por meio de níveis diferentes de estruturação do pensamento, criando hipótese para a aquisição da leitura e a escrita de acordo com o nível em que se encontram. Para as autoras supracitadas, faladas anteriormente, a criança passa por 5 níveis até ornar-se alfabético, relatando ainda que a passagem de um nível para outro depende do incentivo externo, seja na escola, principalmente advindos do professor ou dos colegas e em casa, por parte da família. Detalhe, essas 5 partes não podem ser puladas, elas têm que ser respeitadas. É como se fosse um game. Para chegar em uma, tem que ter aquisição. Aquisição chegou e por aí vai, tá? Aí, ó. As pesquisas desenvolvidas em torno da alfabetização têm impulsionado nos últimos anos a implantação de programas desenvolvidos pela Secretaria de Educação a nível municipal e estadual, assim como por parte do Ministério da Educação. Dentre esses programas, pode-se citar o Programa de Alfabetização da Idade Certa, PAIC, desenvolvido pelo Estado do Ceará e reconhecido em todo o país pela eficácia, influenciando inclusive a implantação do Plano de Alfabetização da Idade Certa, desenvolvido pelo governo federal. Então,
tem que deixar claro que o único método não é suficiente para que o processo de alfabetização aconteça. Gente, o que é essa idade certa? É exatamente a criança ter aquela idade para entrar. Minha filha, ela tem 6 anos, cursou o primeiro ano. Só que a idade certa é tipo a criança fazer ano até março, né? Digamos assim. Marianinha, minha filha, ela faz aniversário dia 30 de março. Então, ela até dia 31 pode-se fazer aniversário. Entra-se a pessoa que nasce naquele ano. A partir de abril, essa pessoa que nasceu em abril, ela só pode entrar naquela série no próximo ano. Por quê? Por causa da maturidade, de acordo com a maturidade de cada aluno, tá bom? E aí ele diz assim: é necessário deixar claro que o único método não é suficiente para que o processo de alfabetização aconteça, muito menos ignorar métodos passados achando que esses não têm validade. O que se deve fazer é unir o que de melhor cada um possui e aplicar na prática de sala de aula, de modo que favoreça a aprendizagem das crianças. O que é que eu faço, gente? Ensinar não é uma única forma, principalmente quando se trata de regras gramaticais, que venhamos e convenhamos. Não é muito fácil, não é muito legal, é cansativo, tá? Então, o que acontece? Eu, como professora, vou ter uma turma em que eu tenho um autista, tá bom? Então, esse autista, como é que eu vou lecionar tendo um autista leve, tá? Vou direcionar, vou trabalhar aquele conteúdo direcionado, direto. Artigo é uma palavrinha que vem antes do substantivo e ajuda a identificar o gênero. Vou ser direto. Depois que eu percebi, porque os alunos ditos normais, eles entendem com mais facilidade. Depois que eu vi que ele teve aquela aquisição e que a maior parte dos alunos tiveram aquela aquisição, aí eu vou para o sentido mais, digamos assim, sem ser direto. Vou colocar exemplo, vou circular, vou mostrar, para o aluno perceber que diferentes conceitos sobre artigo. Então, para um aluno autista, eu tenho que direcionar minha informação. Para os alunos ditos normais, eu posso citar exemplos diferenciados para ele poder. Então, eu não posso ter uma forma de ensino. Eu tenho que estar em constante. E fora que eu sempre procuro mais formas para ensinar. Sempre, sempre. Todo ano eu aprendo alguma coisa para poder ensinar aquele conteúdo. É desse jeito porque o nosso mundo está em constante mudança. É preciso também refletir as causas que levam as escolas brasileiras a terem tanta dificuldade em fazer com que suas crianças consigam se alfabetizar na idade propícia, o que é demonstrado em avaliações externas e pode ser facilmente presenciado nas séries finais do ensino fundamental, para a partir daí buscar soluções. Podemos ter diferentes informações, tipo, pais que não matricularam o aluno na série correta, temos aí alunos que nem a família tem nem condição de dar roupa, digamos assim, imagine levar para a escola ou não tem nenhuma vontade, ou o próprio aluno não tem interesse, então, e o pai não vai atrás, bota o menino para trabalhar, não bota o menino para estudar. Isso aí são várias coisas que acontecem. Nós sabemos até como seres humanos que a gente assiste a televisão, né? Metodologia. Para a realização desses trabalhos tão valiosos, foi utilizada a pesquisa de cunho qualitativo, já que a pretensão no artigo não é desvendar números, mas compreender melhor o assunto. No caso, o processo de alfabetização brasileira nas últimas décadas. O que é uma pesquisa qualitativa? A expressão pesquisa qualitativa assume diferentes significados no campo das ciências sociais. Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social, transformar-se Trata-se de reduzir a distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação, tá? Então, tenta traduzir essas informações, tornando qualidade, né? A pesquisa aqui realizada é de base exploratória, com cunho qualitativo e se baseou nos estudos teóricos de autores que conhecem a fundo o tema, para, a partir da leitura das obras, aprofundar o conhecimento e mergulhar no que com mais segurança na escrita. Vou passar aqui mais. Aqui é uma pesquisa
tá? Análise de dados, estudar o percurso seguido pelo processo de alfabetização ao longo dos anos, é mergulhar no universo de imaginação e reflexão, que provoca ao mesmo tempo que a esperança pelos avanços alcançados, certas angústias pelo desafio, tal. Aí ele coloca aqui muito importante: não é possível trabalhar a educação isolada do que acontece na sociedade. Quando Ferreiro cita que a alfabetização não é um processo individual, mas social, está implícito que a autora percebe que os acontecimentos sociais influenciam, como já falava Vygotsky, na aprendizado da criança, o que se torna algo desafiador para a escola, sobretudo para educadores, uma vez que a cada dia que se passa, a contribuição da família no processo se torna menor, aumentando a responsabilidade por meio da escola, tá? Deixa eu ver aqui. Bem aqui, ó. E quando se questiona o fato de tantas escolas fracassarem no processo de alfabetização, deve-se refletir sobre a dificuldade que esses educadores têm de mudar sua forma de lecionar, professores dinossauro, de entender que seu aluno já possui um conhecimento prévio que precisa ser valorizado e continua ministrando suas aulas como antigamente, acerca dessa resistência dos docentes e do quanto contribui para o fracasso escolar. Gente, eu passei por uma situação muito chata, muito parecida com essa. Quando eu trabalhei, assim que eu estava começando, professora de primeiro aninho, eu tinha uma autista. Hoje ela está no ensino médio, graças a Deus, e desenvolvendo super bem. Aí o que é que eu fiz? Os alunos a excluíram. A mãe trazia brinquedos, cada um pegava um brinquedo, saía e ela ficava com o brinquedo que restava, sendo que ela queria brincar com outro. Mas ela pegava por quê? Porque ela não sabia se comunicar e pedir. E ficava no mundinho dela. Aí o que foi que eu fiz? A mãe entregou o brinquedo para mim, os alunos já viram, não, parou. Beleza, qual que você quer? Ela pegava. Agora, vocês todos vão pedir para ela o brinquedo. Aí eles pegavam o brinquedo. Lelê, posso? Ela pode. Com a dicção, brincava. Aí todo mundo ia para um canto e ela ficava sozinha. Círculo, todo mundo brincando aqui e quer para brincar com a Lelê. Aí eles olhavam assim, tia, mas eu não gosto de brincar com ela. Então devolva o brinquedo dela. Aí, mas eles queriam brincar, aí eles iam lá. E eles se acostumaram com o jeitinho dela. Eles brincavam, faziam ela rir. Quando saíam no recreio, ela olhava para mim, aí eu, vai, Lelê. Aí eu ficava de longe, só olhando, e ela corria, e ela sorria, ela estava integrada, e os meninos brincavam com ela. Eles brincavam entre eles, e eles olhavam, chamavam ela, porque ela fazia parte daquela correria, daquela brincadeira. Moral da história, consegui enturmar a Lelê. A mãe chegava para mim no final, na hora de sair. Cadê minha filha? Eu tá brincando, ela é uma criança, ela tem que brincar. Quando ela ia lá fora, ela estava lá no pé de acerola, ela tá, então, tá. Então, consegui. Consequência. No outro ano, a outra professora não fez isso. Aí, em vez da mãe chegar e ir atrás da filha para pegar a filha e as coisas da filha, não, ela chegava, a criança já estava no portão, querendo ir para casa, porque não estava sendo feita a socialização. Isso é um método de lecionar. Um professor dinossauro, que eu chamo de professor dinossauro porque é um professor antigo que não atualiza a sua forma. E um professor, não que eu estou me vangloriando, gente, mas não, mas eu estudei. Eu fui atrás da psicóloga dela, fiz sessões com a psicóloga com ela. Naquele tempo tinha tempo, eu não tinha filha. Mas mesmo assim, hoje, se eu tenho um aluno autista, a primeira coisa que eu faço, venha com a psicóloga dela para a gente conversar. Sim, o que, que eu posso fazer? Posso fazer dessa forma? Posso fazer dessa forma? Me dê dica. Dadada. E a partir disso eu vou trabalhar. Por quê? Eu imagino sendo eu e minha filha precisando de ajuda de outra pessoa. Então, essa é a forma de lecionar, tá? Minha filha não é autista, mas eu me boto no lugar da pessoa. Embora escrever e ler sejam comportamentos que ultrapassem de muita aprendizagem das relações entre os sons da fala e as letras da escrita, essa aprendizagem é inegavelmente o primeiro passo na formação desses comportamentos. Ora, é justamente nesse primeiro passo que tem fracassado a escola brasileira, já que os altos índices de repetição se verificam na série que se inicia a aprendizagem da língua escrita. O que que acontece? Vai ser a repetição, não faz a ligação entre som e palavras, são som e sílabas, e aí cria-se essa dependência, essa problemática no ensino do conteúdo, tá?
Deixa eu ver. O autor acima citado concorda que trata de uma de uma fala do fato de que o aluno não aprendia mais decorava. E é aí onde está o grande problema, ainda sobre o decoreba. Não foram poucas as críticas de Férreo e Teberowski, as críticas em relação à cartilha, principalmente por trabalhar com palavras soltas, descontextualizadas. Mesmo assim, por incrível que pareça, mesmo sem as cartilhas práticas semelhantes ainda acontecia, porque sempre tem o professor, ele voltava para o método anterior. Outro fator que deve ser levado em conta quando o assunto é alfabetização é que, com a mudança que ocorreram na legislação educacional, como a mudança do ensino fundamental para 9 anos a cada dia que passa, a criança entra mais cedo no ensino fundamental, assim como na educação básica como um todo, já que, como trata o MEC, precisamos estar preparados para os desafios que iremos enfrentar. E aí eu volto à questão da idade. Tinham alunos que entravam para começar a aprender com 1 aninho, que era para ser com 3. E sempre era antecipado às outras séries. Só que a maturidade da criança não representava aquilo que ela estava conhecendo. Como é que eu vou alfabetizar uma criança de 1 ano? É muita informação para pouca maturidade, ela não tem aquela carga de memória para exatamente associar o conteúdo novo, a metodologia, com o que ela vai ver. Então, o que é que acontece? Sempre a criança entrava, sempre mais nova, e os pais achando que, meu filho entrou, foi novo, vai terminar novo. Mas isso não vê a consequência dos atos. Por isso, tornou-se obrigatório a criança de 6 anos até o dia 31 de março, fazendo 6 anos, conclui o primeiro ano. Se não, só a partir das crianças de abril até o próximo ano que vão entrar para o primeiro ano, certo? É sempre assim. Por quê? Porque senão ela tem que ter a maturidade. Senão, não tem a maturidade para aquela sala, tá? Aí ele coloca assim: e, além de tudo isso, temos que levar em conta, como menciona Ferrio, que a tomada de consciência para a alfabetização inicial, ou seja, de todas as crianças, é a única solução para o problema de alfabetização remediativa, ou seja, na fase adulta. E aqui ele faz as considerações finais, tá? O texto tá lá para vocês lerem. Então, gente, fica aí o nosso conteúdo. Obrigada por tudo, obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, feliz ano novo.